Direto da Raposo Tavares. Cadê a gravata? Hoje ficou em casa, né, pô? Santo André, Papuda. Abraço pra Jacareí, Vale do Paraíba. Belém, Salvador, Gramado, Nova York, Minas. Abraço pra João Pessoa. Atibaia e Solares eu não vou nem comentar, que tanta gente do Rio sem hospitais, Cordeiro, Cambará, Teresina. Vamos entrando, vamos entrando. Fort Lauderdale. Sempre tem uns 3 ou 4, né? De Fort Lauderdale. Fala logo. Robson de Salvador, Bauru. Bom, acho que quem tinha que entrar já foi, né? Boston. Não, hoje eu resolvi fazer o Periscope mais cedo por motivo etílico. Brincadeira. É porque eu percebi que muita gente já ia viajar, já tá viajando e então fazer 9h30 hoje seria um desserviço a vocês, né? Então, para todos vocês que estão aí no trânsito, parados aí na estrada, ou eles no sofá. E também acabou tendo um gancho interessante, que é o anúncio da Andrade, né? Então, da Andrade, eu vou falar muito brevemente e aí depois eu abro para as perguntas. Mas o essencial, e isso na verdade tem saído acho que bastante na imprensa, acaba sendo menos a Petrobras e até um pouco mais outras áreas em que a Andrade tinha obras. Ou seja, os estádios da Copa, né? E o Beira-Rio é especialmente importante, repito. Obras no setor elétrico e em outras áreas. Agora, só para uma questão de ordem, diante disso, a ação penal contra os executivos da Andrade continua correndo em Curitiba, com a força-tarefa tradicional. O que houver de Petrobras com foro, gente com foro, vai por Brasília, naturalmente, né? O que tiver de Petrobras sem foro fica em Curitiba. E o que for outros assuntos, isso é importante para vocês, vai provavelmente para os juízos naturais. Ou seja, Rio Grande do Sul, Rio, Belém, São Paulo, Manaus, outros lugares, Brasília. Mas um ponto é importante. Quem não tiver foro, eu acho que vai ter problemas sérios. E há alguns funcionários públicos que são acusados pela Andrade por seus executivos que têm uma graduação bem importante e muito próxima da cúpula do poder político. Então, são novos caminhos que se abrem agora, né? E um outro ponto fundamental que vai ser preciso observar com um ponto realmente crítico é até que ponto o acordo da Andrade beneficia o país, ou seja, se eles realmente entregaram tudo de mais importante que poderiam entregar. Esse é um ponto que precisa ser muito bem observado. Então,
Eu tô rindo porque assim, tem muita coisa para vir a público. Muita coisa grave, vocês vão assistir a uma fase bem pesada. E é interessante que finalmente tenha saído isso, apesar dos percalços, porque essa delação estava muito travada, estava muito difícil. E Andrade é a terceira maior empreiteira, né? Em termos de pessoa jurídica, é a maior delação, é o maior acordo. É uma empreiteira como as outras, ecumênica, em termos de partidos políticos. Seus empresários são muito bem relacionados, como o Léo Pinheiro, como o Ricardo Pessoa, né? Então eu aposto muito no andamento dessa delação na área em que não há foro. Na área que há foro, não sei dizer. Fico um pouco mais cauteloso. Fico mesmo. Não sei se vai andar a contento. Mas assim, são tantas pontas soltas e são tantas possibilidades promissoras que isso me deixa um pouco mais otimista. Uma possibilidade de esclarecimento de crimes e malfeitos. Podem conseguir fechar uma ou outra torneira, mas, com perdão do clichê, o tsunami ainda virá. Continuará vindo, né? Então vamos para as perguntas, porque esse era o ponto mais importante. Eu vou responder as perguntas de vocês brevemente, sobre assuntos diversos. Sobre carnaval não posso responder. Lula, a única coisa que eu posso dizer do que eu sei, que não é muito, como sempre, é que o Lula tem um problema muito sério com empreiteiras, com a AES, com a Odebrecht, né? E um problema muito sério com as decisões políticas que ele tomou quando era presidente e que beneficiaram algumas dessas empreiteiras. E com isso eu quero dizer que não precisam pensar em Andrade nesse momento. Andrade é só para quem está mais bem informado mesmo e se recordar disso daqui a algumas semanas. Mas o caso do sítio é muito, muito sério. Eu postei uma matéria que nós publicamos na revista, aqui está no site, Felipe Coutinho, Daniel Aidar, que a gente conta um pouco da história do sítio. E não há explicação convincente para a história do sítio. Não vou repetir aqui tudo que vocês já sabem, mas as consequências políticas, eleitorais e talvez criminais desse caso vão se fazer sentir nas próximas semanas e, claro, também nos próximos meses, né? A gente está assistindo a um derretimento muito intenso do Lula. E os relatos de que ele está desnorteado não são falsos, até onde eu posso afirmar. E as pessoas envolvidas nesse negócio realmente estão, não vou dizer apavoradas, mas já dando desconto sobre os relatos, estão com muito medo, porque não há muito o que explicar. E diante disso, muitos outros fatos políticos serão incontornáveis, né? Porque ao mexer nos negócios de Jonas Suassuna, de Bittar e também do Fábio Luiz e do Bunlai, que também está envolvido com o sítio, e do Roberto Teixeira, que é o advogado que nos processa, que já perdeu alguns processos que impetrou contra mim, aliás, você está mexendo com o núcleo duro do lulismo, né? A esfera pessoal que tem muitos negócios interessantes. E não esqueçamos que o Bunlai está preso, continua preso.
não esqueçamos que fevereiro e março serão meses de algema cheia. A SAAB, o caso da SAAB e dos caças foi reaberto pelo Ministério Federal em Brasília, né? Entrou realmente na investigação das Zelotes e outra investigação paralela, né, da PRDF. Eu tenho um pouco mais de cautela quanto a esse caso. É um caso muito difícil de levantar provas sem uma delação, né? É o que consta, vai ser muito difícil fechar uma delação do Mauro Marcondes e da mulher dele, né? Mais um par de lobistas muito próximos do ex-presidente Lula. Embora haja outros filhotes das Zelotes que vão prosperar, sem dúvida. Nenhuma pergunta foi feita à toa, no caso das Zelotes. Os lulinhas estão enrascados? Olha, estão com problemas bem sérios, né? Problemas bem sérios. Retomando uma lista breve e crucial das pessoas e empresas que têm uma proximidade incomum com o ex-presidente Lula, você tem na lista, por evidente, mas e com problemas judiciais ou aparentes problemas judiciais, o Luiz Cláudio, um dos filhos do Lula, com o Fábio Luiz, um dos filhos do Lula, com o próprio Lula, com a Bonlai, que é um dos melhores amigos dele, que está preso, né? Com a Jonas Suassuna, sócio do filho do Lula, com o Bittar, sócio do filho do Lula, com a Odebrecht, com a OAS, com outras empresas que não podem ser mencionadas, sem contar Renato Duque, que continua preso, sem contar Zé Dirceu, que continua preso, sem contar Vacari, que continua preso, e sem contar... Fica por aqui. E o Delcídio, verdade. Então só de memória vocês já percebem a quantidade de pontas soltas, né? Se o rito do impeachment pode cair, eu acho improvável. Acho que agora que já se fez, vai ser esse mesmo. Não posso afirmar quando e se o ex-presidente Lula vai ser preso. Sei que muitas perguntas são nesse sentido, mas a única coisa que eu posso repetir aqui, né, já falei uma vez com vocês, é que há 6, 7 meses havia um entendimento na Força Tarefa em Curitiba de que qualquer ação contra o Lula poderia dar um ricochete nas investigações porque ele seria vitimizado. Então há uma estratégia de preparando o caminho, apontando os fatos que realmente são comprováveis e sólidos e que envolvem o entorno do ex-presidente, e com isso subindo os degraus da organização criminosa. Onde esses degraus vão chegar, não se sabe. O que se sabe é que nos últimos meses a soma de fatos vem crescendo muito, né? Se vocês pararem para pensar o que vocês sabiam há 6 meses e o que vocês sabem hoje, já há uma boa diferença, não há? Então existe
um preparo de terreno, não necessariamente para uma prisão do ex-presidente, mas para o avanço da Lava Jato, quem quer que seja, quaisquer que sejam os comandantes ou os principais líderes do esquema. Do Petrolão, né? Eu me refiro. Então, o que interessa é que as investigações possam continuar seguindo sem nenhum tipo de constrangimento institucional, político, também sem nenhum abuso, obviamente, né? E sobretudo sem erros. No caso de Brasília houve erros, já falei sobre esses erros, que eu acho um pouco sérios, eu acho erros sérios que afetam a credibilidade da operação, mas em Curitiba continua tudo sendo muito sólido, né? Então eu realmente faço uma distinção entre o que corre em Brasília, daqueles que têm foro privilegiado, do que corre em Curitiba e também agora em São Paulo e no Rio, daqueles que não têm foro privilegiado. Há uma diferença, para mim, palpável de qualidade de investigação e, portanto, de chances de sucesso, caso haja realmente elementos, né? E tudo dentro do Estado Democrático de Direito, com assegurada a ampla defesa. Mas ainda sobre o Lula, só queria comentar com vocês rapidamente, se vocês não viram, para lerem as notas de abre da Coluna Expresso, do Murilo Ramos, que narram factualmente ali como o escritório do advogado Nilo Batista, que hoje é um criminalista que representa o Lula, que o defende, inclusive mediaticamente, né? Como esse escritório já tinha contratos com a Petrobras na área criminal. Esses contratos foram renovados em condições muito favoráveis, muito boas para o escritório no ano passado, no ano retrasado, com a Lava Jato na rua. Rendem 8,8 milhões de reais ao escritório, e o escritório também advoga para a Sete Brasil. E advogados dentro da Petrobras questionam o que eles julgam ser um conflito de interesses, né? Defendendo o ex-presidente Lula, que é um possível, o potencial alvo, assim como as suas cercanias, né? Já o são da Lava Jato e do Petrolão, ao mesmo tempo em que a Petrobras contrata esse escritório. O escritório não atua em causas diretamente ligadas à Lava Jato, para a Petrobras, mas atua numa miríade de casos que, segundo esses advogados internamente, e isso é secundado pelos fatos, indicam que não é um contrato saudável, não é uma relação que resiste ao exame da ética dos advogados. Claro que isso é uma questão para a Petrobras dizer. A Petrobras não quis responder às nossas perguntas, e também para a OAB, né? O que a gente fez foi expor os fatos, e eu acho que é relevante para vocês saberem, né? A Aécio, não tem muito o que falar do Aécio. Não sei como vai ser em Brasília. Ainda precisa apurar melhor a questão da Lava Jato. Bom, Aécio, eu vou só repetir brevemente, né? O Aécio, no caso da Lava Jato, foi citado e inocentado em uns casos. A delação do Fernando Moura, em que ele cita agora o Aécio, num contexto de desmentidos muito ruins, né? É como diz o próprio juiz Moura. Eu tinha falado isso antes para vocês, e o próprio juiz Moura falou na audiência, né, que a credibilidade do senhor Fernando Moura ficou muito afetada, né? Então eu acho que a delação do Fernando Moura, por todas as circunstâncias que nós já falamos, é realmente muito fraca. Se houver algum indício contra quem quer que seja, nós vamos falar, né? Mas, obviamente, no caso, para qualquer um,
tem que valer o critério de que a delação não só tem que produzir mais provas, além do próprio testemunho, mas no caso dos testemunhos, ela tem valor somente na medida em que o delator presenciou ou participou diretamente dos fatos que ele está narrando. Então, se ele ouviu dizer, ou se um terceiro disse para ele, isso não tem muito valor probatório. O que interessa é o que ele presenciou, é o que ele participou, o que ele confessa, que não poderia ser obtido, cujo indício não poderia ser obtido de outra forma, né? E claro que o delator é um criminoso confesso e, portanto, tem problemas de credibilidade, por definição, né? Mas há delatores mais consistentes, como o Youssef, cuja delação tem sido muito consistente, né, em termos do que ele entrega, e há delações menos consistentes, e o caso do Fernando Moura está para lá de inconsistente. Resumindo, é isso. Carna papuda. Vamos para as últimas? Mas ó, tomem uma pela delação do Andrade. Pagou a musa do periscopo e está em casa. Eu estou no escritório. Livro, deixa comigo. Na hora certa. Certo, pessoal? Então é isso. Voltamos com toda a força na quarta-feira. Volto quarta-feira. E aí então vocês podem conversar comigo na quarta noite. Fechado? Aproveita o carnaval. Para quem gosta de sofá, aproveita o sofá. Quem gosta de farra, aproveite a farra. Sempre um descanso bom. Beleza? Daqui a pouco, só lembrando também, vai automaticamente pelo Cat, né? O Repeteco, ele vai no meu Twitter. Vocês conseguem assistir ou reassistir ou passar para os amigos. E também mais tarde no YouTube. O YouTube mais lento. Mas nesse Cat, esse site que é automático, você já consegue assistir também. E no próprio Periscope em até 24 horas, né? Tá bom? Um abraço, gente. Feliz carnaval. Bom descanso.